Esta nossa conversa vai incidir sobre os cristãos evangélicos, o grupo cristão maior existente em Portugal, sem contar com a Igreja Católica. E para nos falar sobre os evangélicos, temos hoje connosco o pastor António Gonçalves. Boa tarde. Boa Eu ia tarde. começar por aquilo que é a forma mais inevitável quando falamos em Portugal, num país maioritariamente católico, mas quando falamos de cristãos que não são católicos. Qual é que é, ou quais é que são as principais diferenças que caracterizam os evangélicos em relação à Igreja Católica? Há algumas diferenças, há várias, não é? Mas eu poderia citar duas ou três que consideramos mais relevantes. A primeira grande diferença é que, para nós, a única regra de fé e de conduta para o evangélico é a Bíblia Sagrada. Portanto, ao contrário da Igreja Católica, que além da Bíblia tem a dogmática, nós não aceitamos. Portanto, nós não aceitamos os dogmas de maneira nenhuma. O outro aspecto também relevante é que, para nós, a salvação toda a dimensão da espiritualidade cristã passa única e exclusivamente pela pessoa de Jesus. Não é? A Igreja Católica envolve os santos e particularmente o culto mariano, não é? É uma das dificuldades que nós temos. E o terceiro grande ponto importante que eu posso considerar tem a ver com a autoridade papal. Portanto, nós não temos um Papa. Nós não acreditamos que haja um representante exclusivo de Deus na Terra. Nós entendemos que todos nós que temos uma chamada divina representamos esse sacerdócio. Mais do que isso, nós defendemos o sacerdócio dos crentes, não é? Dos membros, não é? À luz da palavra de Deus, portanto, não reconhecemos um líder mundial através do qual nós nos congregamos. Portanto, falei de três situações que só por si já são suficientes, embora haja muitas outras. Vocês enquadram-se, no fundo, na linha protestante, em toda a ruptura que tem lugar dentro do cristianismo, com Lutero, enfim, e depois toda a história por aí fora. Mas as Assembleias de Deus, especificamente, nascem quando? As Assembleias de Deus nasceram há cento e poucos anos nos Estados Unidos, não é? Mais especificamente em 1906, não é? Que nascem em Los Angeles, num departamento espiritual, que tinha começado uns anitos antes, de uma forma diferente, em Topeka. Depois, em 1906, em Los Angeles, dá-se um grande departamento espiritual, que inicialmente tem o nome de Movimento da Fé Apostólica. Os brasileiros uns suecos passam pelos Estados Unidos nessa altura, a caminho do Brasil, e passam por essa experiência pentecostal, chegam ao Brasil, criam as Assembleias de Deus no Brasil, isto é 1911, e um português que está no Brasil converte-se, um homem que era de Varzim, perto de Ceia, chamado Plácido da Costa. O homem converte-se e em 1913 ele chega a Portugal e funda efetivamente o movimento das Assembleias de Deus, não inicialmente com esse nome, mas já estruturado e do qual as Assembleias de Deus vieram a sair. Portanto, em Portugal estamos há 100 anos, a comemorar agora no dia 10 de junho. Podemos dizer que a questão pentecostal se calhar o essencial daquilo que difere em relação ao mundo protestante anterior? Sim, essencialmente, não é? Nós somos protestantes na concepção histórica do termo, mas enquanto a Igreja Protestante acabou também por se fossilizar, deixa-me pôr entre comas esta expressão, em algumas raízes, em algumas dogmas, também acabou por perder toda essa dinâmica e essa força e tornou-se demasiado tradicional. Este movimento pentecostal foi um refresh que trouxe novamente ao cristianismo, não é? Então, para nós, esta convicção pentecostal é fundamental, não é? Nós damos uma ênfase muito forte nesta experiência carismática, não é? Pois. E em que é que se caracteriza essa experiência carismática? Esta experiência carismática caracteriza-se no batismo do Espírito Santo, não é? Em que a pessoa é tomada, quando ela está em oração, na meditação da palavra, buscando, ela é tomada pelo Espírito Santo e é derramado sobre ela o dom das línguas, de línguas estranhas,
e através desse dom das línguas depois vêm-se a manifestar outros dons do Espírito. Portanto, o batismo com o Espírito Santo abre a porta a toda uma série de experiências pentecostais que no movimento tradicional protestante não acontecem, não é? E nós entendemos que a promessa feita no livro de Atos dos Apóstolos pelo Senhor Jesus, que a promessa dizia respeito a eles, aos filhos deles e a todos quantos Deus chamar, portanto, esta promessa é uma promessa perfeitamente atual para os dias de hoje também. Já que cita o livro de Atos, indo à questão bíblica, para vocês a Bíblia tem de facto um sentido de Bíblia sagrada, de texto sagrado. Como é que encaram o texto bíblico? Exatamente nessa perspectiva. A Bíblia é a nossa única regra de fé e de conduta. Essa é a nossa herança da Reforma. Lutero definia a Bíblia, a sua referência sola scriptura, não era o termo. E essa é a nossa grande referência. Nós não aceitamos qualquer outro livro. Temos muitos outros livros, os quais comparamos à luz da Bíblia. Portanto, a Bíblia para nós está sempre certa e os livros estão errados, não é? Quando não há harmonia. Portanto, a Bíblia é exclusivamente a nossa regra de fé e conduta. Acreditamos que a Bíblia nos foi dada por inspiração divina. Deus inspirou os santos homens de Deus que a escreveram. Portanto, entendemos que ela é mesmo a palavra de Deus dada para nós, não é? E exatamente dentro dessa noção de palavra de Deus, nos últimos anos têm surgido várias polémicas e é uma questão que tem trazido para os mídias muitas intervenções, que é a questão do criacionismo. Qual é que é a vossa posição? Nós somos criacionistas. Nós acreditamos que Deus criou todas as coisas, não é? Acreditamos que, no princípio, que o nihil fit, não é? O nada produz. Então, se o nada produz, Deus, que não é matéria, que é antes da matéria, Deus, pelo seu divino hiato, o seu divino poder, Ele falou e as coisas vieram à existência. Nós acreditamos que tudo teve origem em Deus. Esta é a nossa convicção. Agora, dentro do movimento protestante e dentro do criacionismo, há várias concepções criacionistas. Hoje há o criacionismo que acha que Deus criou todas as coisas como nós as conhecemos. Há os criacionistas que acham que Deus criou a célula primária, da qual todas as coisas evoluíram. Enfim, há várias concepções, não é? Há aqueles que defendem uma Terra com milhares, dezenas, centenas de milhares de anos, e há outros que defendem a Terra jovem, uma Terra que terá à volta de 20, 30 mil anos, não é? Portanto, há várias correntes dentro desta concepção evangélica. Embora isso não seja fator de divisão, não é, problemática, porque nós entendemos que essa questão não é fundamental na nossa dimensão de fé. A nossa dimensão de fé não se assenta nisso, assenta-se no princípio que a Bíblia diz que Jesus Cristo é o Salvador e nós estamos aí. Isso é que nos une. Passando para a situação portuguesa, não num sentido histórico que já foi referido, mas hoje em dia, como é que caracteriza não só as Assembleias de Deus, mas todo o movimento evangélico? Nós estamos a viver tempos difíceis, não é? Não só ao nível dos evangélicos, mas penso que a nível de todas as religiões. Hoje, num mundo profundamente materialista, a fé perdeu muito da sua ação. Mas nota-se que há também, nos últimos tempos, também talvez fruto da crise que se tem vindo a viver, há uma busca pelo transcendente. As pessoas procuram respostas porque, cansadas de procurar aqui e ali, continuam com um vazio, sem encontrar nada que as preencha. E hoje há pessoas buscando novamente este despertar e esta resposta da dimensão religiosa para a vida das pessoas. O movimento evangélico teve um tempo de paragem, estagnou, portanto ele cresceu muito na década de 60, 70, estou a falar das Assembleias de Deus particularmente, e 80, digamos assim. Depois teve aqui a década de 90 e até meados da última década o movimento parou um bocadinho, mas nota-se novamente um estímulo, um input e gente a procurar novas conversões. Estamos em crescimento. Poder-se dizer que, em relação a uma ideia que se tem na Europa Ocidental, de que os cidadãos estão cada vez mais a
afastar, em especial das religiões mais tradicionais. Ao contrário, as Assembleias de Deus estão a ter algum atrativo e estão em crescer e estão em crescimento. O que é que as pessoas veem nas Assembleias de Deus que, por exemplo, não veem na Igreja Católica, que de facto ano após ano se percebe que os números estão a cair bastante? Algumas coisas, por exemplo, nós temos, na maioria das igrejas, nós procuramos ter um culto que seja um culto focado em Deus, mas também focado nas pessoas, não é? Portanto, o culto funciona nas duas dimensões. Numa dimensão vertical e numa dimensão horizontal. Estamos ali para cultuar a Deus, mas também para responder de alguma forma aos anseios das pessoas. As pessoas, depois de uma semana de trabalho ou de um dia de trabalho, chegam à igreja, elas querem encontrar alguma paz, algum consolo, algum conforto. E nós procuramos romper com os ritualismos, não é? Procuramos ter uma mensagem fresca, uma palavra adequada ao momento, para ir ao encontro das necessidades das pessoas. Este é um dos aspectos que leva a que as igrejas cresçam. Entretanto, também, as Assembleias de Deus, nos últimos anos, passaram por uma renovação também na sua liturgia, na sua forma litúrgica, introduzindo uma música mais contemporânea, indo em busca da rapaziada nova, da juventude, respondendo aos anseios dos jovens, dando-lhes a possibilidade de eles serem participativos, tornámos-nos mais abertos, mais tolerantes, procurando ainda assim manter os ensinos fundamentais, não é? Então a Igreja mudou. Nos últimos anos ela tornou-se de alguma forma mais contemporânea, digamos assim. Penso que essa é a fragilidade da Igreja Católica, porque, sem querer entrar no terreno dos outros, algumas igrejas católicas onde a missa foi ligeiramente mudada e onde o ritmo é mais modernizado, também têm mais gente. O pastor António Gonçalves dirige uma igreja no centro de Lisboa, que tem umas instalações novas que eu tive o prazer já de visitar, mas também foi presidente da própria Convenção das Assembleias de Deus. Para o público no seu geral, para quem não anda muito em cima destas questões, muitas vezes quando se fala em Assembleias de Deus ou até de uma forma mais lata em evangélicos, pensa-se também em alguns movimentos mais recentes, os neopentecostais, nos quais vocês propriamente não se revêem. Nós não nos revemos porque alguns destes movimentos neopentecostais arrastaram com eles algumas coisas que nós consideramos que não têm fundamento bíblico. Como, por exemplo, a doutrina da prosperidade, o declarar que toda a enfermidade é do diabo, que as pessoas que têm problemas é porque não têm fé. Portanto, nós não nos revimos nisto. Portanto, não nos revemos porque nada destes ensinos tem fundamento bíblico. Eles pegam num versículo bíblico isolado, criam uma doutrina e nós não entendemos isso. Nós consideramos a Bíblia um todo e para fazermos uma doutrina temos de ter um respaldo bastante alargado dentro da própria Bíblia para podermos falar com convicção e fundamentados. Então nós não temos nada a ver com os movimentos carismáticos. Também, uma das nossas práticas, por exemplo, que não acontece na maioria dos movimentos carismáticos, é que todo o dinheiro que entra na igreja nós damos contas publicamente. Portanto, há um domingo por mês em que as contas são lidas, o dinheiro que entra, o dinheiro que saiu, onde é que se gastou, é esclarecido o povo pode levantar as questões, pôr perguntas, e nós entendemos que esta forma aberta de nós darmos contas salvaguarda-nos. Nestes movimentos carismáticos, normalmente não se dá contas, nós não sabemos bem como é que as coisas funcionam também, daí nós não nos ligarmos tanto ao movimento carismático. Pois, mas esses movimentos têm tido uma adesão extremamente grande. São movimentos, alguns deles que não têm 20, 30 anos e hoje apresentam templos enormes, gigantescos, com lugares para milhares de fiéis. Quer, por um lado, a questão da prosperidade, quer, por outro lado, a questão do demónio, acha que são atrativos para a sociedade de hoje? Eu penso que a sociedade de hoje procura respostas que sejam mais ou menos imediatas, ou pelo menos alguma coisa em que elas se procurem
afirmar com uma esperança de que elas vão prosperar e vão enriquecer rapidamente aqui. Essa é uma mensagem que pode ser atrativa, mas não é uma mensagem que nós, em boa consciência, não é, e em boa verdade, possamos anunciar. Não é? Não tem fundamento bíblico. As Assembleias de Deus não podem, em certa medida, tornar-se tradicionais ao rejeitar essa outra postura, essa outra teologia? Não nos tornamos tradicionais e o facto de nós rejeitarmos algumas coisas tem a ver pela mesma razão que nós não somos católicos. Nós não aceitamos determinadas coisas porque não as consideramos bíblicas e também não consideramos esses ensinamentos bíblicos. Ainda assim, nós oramos para que as pessoas sejam abençoadas, mas não as exploramos. Oramos para que as pessoas sejam curadas, embora não possamos garantir a cura, porque não depende de nós. Nós oramos pela libertação das pessoas nas suas opressões. Nós fazemos tudo isso. Agora, não fazemos isso como um dado adquirido, dizendo vocês vêm, dão-nos X e vocês vão ter isso. Nós não fazemos isso. Passando para a organização das próprias Assembleias de Deus, há uma convenção nacional, estão espalhados por todo o país, devem estar possivelmente igrejas das Assembleias de Deus em quase todos os concelhos. Como é que é a vossa organização? Já disse que não tem um Papa, não é? Mas como é que se organizam, como é que há uma unidade de facto? Ok. É muito simples. Cada igreja é uma igreja autónoma. Portanto, o pastor da igreja, ele é o responsável por aquela igreja. As igrejas têm estatutos, não é, que lhe dão a soberania local da igreja. As igrejas locais, elas governam-se, têm um pastor, têm um ministério, que é composto por anciãos, por diáconos, que ombreiam com o pastor, o pastor não é o chefe deles. Nós defendemos o princípio de que o pastor é um primo inter pares, entre iguais, e as nossas reuniões são democráticas, quer dizer, nós propomos, ouvimos e andamos para a frente ou não andamos em função do parecer. E normalmente, depois do ministério tratar, nós trazemos à igreja para que a igreja seja informada e ratifique as grandes decisões que o Já agora, desculpe, toma. Só para afinar aqui palavras, quando diz que levamos à igreja, isto é, levamos à comunidade de crentes. À comunidade de crentes, à igreja, okay. Aos membros batizados, aos membros em comunhão com a igreja, não é? Pronto, isto a nível local. Depois nós temos uma convenção da qual nós, igrejas locais, contribuímos para essa convenção e essa convenção visa manter uma dinâmica de unidade entre as igrejas, não é? O objetivo é esse, e podermos desenvolver algumas dinâmicas em conjunto que isoladamente não poderíamos delas. Também o facto de termos uma convenção, isso ajuda-nos a trabalharmos juntos numa mesma unidade de fé e de propósito, ou seja, a Convenção acaba por funcionar como uma salvaguarda para os desvios da doutrina. Nós encontramos 2 vezes por ano, uma semana, 4 dias, 2 vezes por ano, onde debatemos as questões doutrinárias que podem estar a ser complexas e a gerar algum tipo de dúvidas. Debatemos-las com a participação de toda a gente que quer participar, damos espaço ao debate e, quando é caso disso, partimos para conclusões. Quando entendemos que não há caso de tirar conclusões, deixamos alguma flexibilidade quando vimos que essas divergências não põem em causa a estrutura do todo, não é? Do todo na nossa convicção espiritual, não é? E bíblica, não é? Dentro de uma época que nós temos tido de algum diálogo interreligioso, como é que encara de facto aquilo que tem sido feito de aproximação, de diálogo, enfim, que culminou até numa total reformulação do aparelho legal existente com a lei da liberdade religiosa? Eu pessoalmente, eu não sou ecuménico no sentido da palavra abrangente de todas as religiões, mas dentro do cristianismo, reduzindo a palavra ecuménico ao cristianismo, eu penso que cada vez mais nós precisamos de nos sentarmos e conversarmos e, respeitando as nossas diferenças, tentarmos trabalhar juntos. No Evangelho de João, capítulo 17, versículo 21,
A oração de Jesus foi: oro para que eles sejam um, os discípulos, como eu e tu, ó Pai, somos um. Para que eles sejam um, para que o mundo creia. É interessante, o mundo crerá, ou seja, a mensagem cristã chegará mais facilmente às outras pessoas quando as pessoas olharem para os cristãos e nos virem mais próximos. E eu não entendo que haja necessidade de nós estarmos divididos, porque de facto o que nos separa não são questões doutrinárias, são questões administrativas, são debates que acabam por ser profundas aporias que não nos levam a lado nenhum. E eu penso cada vez mais que nós temos que nos sentar e partir para um diálogo em que nós podemos aproximar-nos. Se me é permitido dizer, eu próprio, no próximo domingo, irei estar a pregar numa igreja presbiteriana. E eu sou pentecostal. A igreja presbiteriana é uma igreja histórica, não é? Continuando no caso português, e a relação então com outras igrejas, quer protestantes, quer a Igreja Católica, tem sido uma relação que já não denota preconceito, ou ainda há momentos de tensão, ainda há algum olhar desconfiado? Como eu disse, nós não temos um Papa, nós não temos um concílio que dê diretrizes nas quais todos nós, como cordeirinhos, temos que seguir. Isso nem na Igreja Católica acontece. Mesmo com o Vaticano II, nem toda a gente segue as diretrizes do Vaticano II. É normal que num meio tão grande como o nosso haja sempre uma cabeça ou outra que seja desalinhada. Mas não penso que seja essa a predominância. Penso que a predominância é nós respeitarmos as diferenças. Não é? É óbvio que eu, como eu já disse, há coisas que me separam profundamente das convicções católicas, mas isso não quer dizer que eu não me possa sentar com os católicos e ter um diálogo franco com eles. Não é? Há uns anos atrás, eu fui secretário da Aliança Evangélica Portuguesa e pelo menos 2 vezes eu estive em Fátima com o novo cardeal agora de Lisboa, com o cardeal de Leiria e com outros, onde nos sentámos, ao abrigo da Aliança Evangélica e da Pastoral Católica, para fazermos, por exemplo, o lançamento de um Novo Testamento interconfessional, não é? Em conjunto, quando foi a altura do Europeu, não é? Do Europeu de Futebol em Portugal. Portanto, há possibilidades de nós pegarmos naquilo que entendemos que é comum a ambos e que é extremamente importante ser colocado nas mãos dos outros, podemos trabalhar em conjunto. Nós não temos dúvidas de que a Igreja Católica tem um know-how de possibilidade e de capacidade que nós não temos. Não é? Eles têm possibilidades que nós não temos. Então, dentro dessas possibilidades e naquilo que nós estamos próximos deles, que é o caso do Evangelho, eles têm a mesma Bíblia que nós temos. Não é? A Bíblia não difere, a não ser na tradução, pontualmente, uma palavra ou outra. Então, neste sentido, entendendo que é importante colocar a Bíblia na mão de todas as pessoas, porque não fazermos esse protocolo? Agora, há outras coisas que não será possível, a não ser que haja uma grande mudança. Não é? Deixando as lideranças, passando ao crente comum, ser evangélico hoje em Portugal ainda traz incómodos? O olhar da diferença ainda é de discriminação? No interior do país, isso é mais notado do que nas grandes cidades, não é? Mas infelizmente ainda acontece. Ainda acontece nós querermos ir a uma aldeia, por exemplo, evangelizar e pedirem-nos para nós não voltarmos lá, não é? Infelizmente isso ainda é uma prática na nossa terra. E na relação com as autoridades locais, há problemas também? Ou... Há problemas. Há autoridades que desrespeitam completamente a lei. Há autoridades que desconhecem a lei da liberdade religiosa. Por exemplo, há câmaras onde nós vamos porque queremos fazer uma atividade na rua e como evangélicos nós não podemos. Eles levantam-nos 1000 problemas. Não é? No entanto, a Igreja Católica faz as romarias, faz as festas, faz os bailes até às 2 da manhã com a barulheira toda que acham que têm o direito de fazer. Ninguém os incomoda. Nós, se quisermos fazer qualquer coisa, temos problemas. Não em todo o lado, mas em muitos lugares ainda nos levantam todos esses problemas. Normalmente quem está nos lugares de decisão são católicos. E por vezes católicos ainda mal formados, não é? Bem, Pastor António Gonçalves, foi uma excelente conversa. Obrigado por ter estado aqui connosco. Obrigado. O prazer foi meu. Obrigado.